me conhece, eu me chamo Sandra, eu sou mãe do Arthur. Hoje ele não está dormindo, então hoje não deu para trazer ele, mas assim que der, e o próximo vídeo, quem sabe ele está, tá bom? Eu estou contando a história do Arthur, eu quero estar falando sobre o que aconteceu com a chegada do Arthur. Para quem não viu os vídeos anteriores, né, que veja, porque isso fortalece muito a fé de muitas mães que estão passando por problemas difíceis nesse momento. Eu passei, mas Deus deu vitória, e eu creio que se você está passando, que Deus vai dar vitória para você também, tá bom? Então, eu vou continuar contando a história do Arthur, e eu parei quando a minha irmã estava ficando com ele, né? Porque eu estava tinha acabado de fazer cirurgias também, né? Que eu passei por problemas depois da cesárea, né? Então eu tive que pedir ajuda para minha irmã ficar comigo, trocando comigo no hospital, porque meu esposo trabalhava, então até então eu não sabia que na UTI, quando ele subiu para a UTI, só podia ficar pai e mãe. Eles não tinham falado pra gente que não podia ficar outra pessoa. Só que eles confundiam eu e minha irmã. Então eles não sabiam, né, que minha irmã estava ficando com o Arthur também. Não era só eu. Mas deu para ela ficar alguns dias, né? Mas só que quando foi um dia, o Arthur passou mal. E daí eles tiveram que chamar a minha irmã para falar que iam entrar com sonda para alimentação do Arthur. Então, com a sonda, aí a médica foi conversar com ela sobre a sonda, né, que tinha que passar nele. Mas daí a médica descobriu que não era eu a mãe, era minha irmã que estava, né, no lugar. Aí ela falou para a médica porque eu não estava, né, lá no hospital, que eu tinha feito cirurgia, eu estava com dor. Daí elas me chamaram para conversar, que era para mim entrar com um pedido, né, com assistente social, que lá tem, né, assistente social, falando sobre o caso, que minha irmã tinha que ficar, que o meu esposo não podia. Mas aí a gente conseguiu, né, com um pedido, né, a gente entramos com um pedido e conseguimos por um mês e pouco, acho, quase 2 meses a gente conseguiu. Eles deixando a minha irmã ficar trocando comigo. Então eu ficava às vezes durante o dia e a minha irmã ficava à noite. Só que o problema foi quando o Arthur começou a passar muito mal, ficar muito ruim, ele não melhorava, né? Os medicamentos que ele estava tomando, eles já tinham tirado a primeira intubação, só que ainda continuava com sedativo, tomando bastante remédio forte, aquele remédio que eu falei para vocês que não tinha no Brasil, ele é muito caro, ele estava tomando, então o Arthur não tinha melhora. Mesmo os enfermeiros fazendo tudo que era para ser feito, os médicos não podiam manipular o Arthur. Então era difícil para a gente. E fora que também ali no hospital a gente não tem só o nosso bebê, a gente tem várias crianças ali. Então a gente não vê só o filho da gente doente, a gente vê várias crianças ali também. Paizinhos, mãezinhas, então é difícil pra gente. Pra falar a verdade, eu faço tratamento até hoje, ainda estou em tratamento. Meu psicológico abalou muito, de ver muita coisa no UTI. Eu falo assim que ser mãe de UTI não é fácil, tem que ser muito forte. Então eu falei assim, não, eu tenho que ajudar as pessoas que tá passando por isso, né, que veja esse vídeo e que tá passando.
eu preciso falar como foi difícil pra gente também. O Arthur entubado, depois teve foi a primeira vez entubado, aí ele não melhorava, tinha que ficar no alto fluxo, então, para poder respirar. Aí foi colocado a sonda, também para ele se alimentar. Foi colocada a outra sonda também para ele fazer xixi, né? Então, não tinha várias coisas. E a febre que não abaixava, né? A febre. Então, eles faziam de tudo. E o Arthur só piorando. Então, foi quando a gente começou, sabe? Já tinha começado, né? Pedir oração para a família, para pastores, para a igreja. Não tinha assim, teve gente que orou, que eu tava falando no outro vídeo, que eu nem conheço quem são. Não deu ainda, porque quando ele teve alta, a gente teve que ficar restrito de sair também. Então, tem gente que eu não sei nem quem são, mas a gente é muito agradecido pelas orações, porque eu acredito que foi a oração, os enfermeiros, os médicos, porque Deus também deixou os médicos, né, na terra para ajudar a gente, mas também que a gente também, às vezes Deus permite as coisas para a gente exercer a nossa fé. Então, para mim foi um momento muito difícil. Eu não sabia lidar. Eu não sabia lidar com a UTI. A UTI ela é que nem uma montanha russa. Ao mesmo tempo que tá calmo, daqui a pouco ela se agita. Então, para mim era difícil. Mas eu sempre ali orando, tinha o cantinho da gente orar, que a gente ia pedindo para Deus. E o que aconteceu? O Arthur, ele começou foi a primeira vez que ele teve a parada cardíaca. Então, foi acho que nesse dia da primeira parada cardíaca, foi com a minha irmã. Ele passou mal, tiraram ela, né? E a gente tinha um quartinho dentro da UTI, que a gente ficava ali esperando até eles liberar pra gente voltar a entrar, né, na UTI. Aí tiraram minha irmã, aí tiraram ela e ela ficou muito tempo fora, porque ele passou muito mal. Aí foi a primeira parada cardíaca do Arthur. Aí foi quando ela ligou pra mim e isso eu fiquei muito mal, já me desesperei, porque um bebezinho, né, ter parada cardíaca é difícil pra gente, porque a gente já fica pensando, sabe, não vai aguentar, a carne da gente, a gente é fraco também, né, no desespero, passando por vários problemas com o bebê, fora que eu tava com uma cirurgia que não sarava, então era complicado. Eu estava com um problema na minha cirurgia, então, e tinha o meu bebê internado. E daí foi quando eu tive que ir pro hospital. Aí chegando lá, eles conversavam, o neném tinha voltado, mas aí tava tomando um medicamento muito forte. Era vários medicamentos, não tem nem como falar os nomes, porque é muito medicamento que ele tava tomando. Só sedativo, na primeira vez, era 3 tipos de sedativo para sedar o Arthur. Então, e o sedativo, ele deixa a criança muito, como se fosse um viciado, sabe? A criança fica dependente daquilo. Então, eles, para poder ir tirando, desmamando, eles falam, né? É devagarzinho, porque fica assim, tipo, não é que judia, a criança sente muito a dependência química. Então, a gente sofreu muito. E daí foi quando eles conseguiram fazer o Arthur voltar. Aí chamaram, aí eu fui, esse dia eu entrei pra ver ele. Aí minha irmã já foi pra casa. Então foi um momento muito difícil. E com
mais ou menos um mês e pouco que eu estava passando por esse processo do Arthur, ele não tendo melhora. Tinha dia que a gente só recebia notícia ruim. A febre. Era uma febre que não baixava, uma febre. Tinha dias que a gente revezava. Eles deixavam até eu ou a minha irmã colocar o paninho com um pouquinho de álcool para ver se ajudava a baixar, porque nem os medicamentos abaixavam a febre dele. E era febre alta mesmo, sabe? Então, eram momentos muito delicados, a gente passou ali. Foi poucas pessoas que foram na visita, porque eu falava assim, ó, ele tava com tanto aparelho no corpinho, que eu falava assim, se for para vocês ir passar mal, ou falar o que a gente já vê, não precisa nem, né, falar, então não vai, ele não vai, porque a gente já tava sofrendo. Então, se você for forte, você vai, eu falava assim, sabe? Então, quem tinha mais coragem, ia. Mas quem não tinha, eu falava pra não ir, pra não ficar ruim, sabe? Porque o Arthur tava cheio de aparelho. Era aparelho para respirar, era aparelho ligado, colado no corpinho, no pezinho, era veia para medicamento, era motorzinho ligado do outro lado cheio de fio. Então, até para pegar ele, demorou bastante eu pegar ele. Porque até ele passar por os processos, né, que ele teve que passar. Mas Deus estava permitindo a gente passar por aquilo. Então ele não melhorava e a gente estava ali orando. Se fosse da vontade dele, teve um dia que eu orando, sabe, e as pessoas sempre me consolando, porque na hora do almoço a gente saía da UTI, na hora da janta. Sempre tinha um pai desesperado. Quando não era um, era outro, quando não era outro. Então, às vezes a gente se revezava, sabe? Um confortando o outro, porque não era fácil. Então, eu não tinha, sabe? Tinha dia que eu me descontrolava. Eu tinha que ter a ajuda de uma psicóloga lá para me acompanhar. Todo dia ela vinha para conversar, perguntar como que tava, sabe? Ela queria distrair a gente, sabe? E a gente teve muito apoio deles, tanto dos médicos, tanto dos enfermeiros, tanto da psicóloga, que ajudou muito. Então eu sou muito agradecida a eles também, que foram muito compreensivos no momento que a gente estava bem abalado. Era o psicológico da gente, às vezes não estava bem, e eles estavam ali para dar força. Então, se você não assistiu os outros vídeos, assista, acompanha. Eu tô contando porque aconteceu muita coisa. Eu não tô nem na metade. Então, se você tá em casa e tá passando por dificuldade nesse momento e tá desesperado, confia em Deus. Confia, porque se Ele permite é porque a gente aguenta. Então, sempre falo isso para quem pergunta sempre assim, como você conseguiu? Não consegui, foi Deus que me ajudou. Porque é um momento que é você e Deus ali o tempo todo orando e repreendendo tudo mal. Então, é o tempo todo você repreendendo, orando, repreendendo, sabe? Você, ali na UTI, você não pode ir para o lugar do outro bebê, que tem outro bebê na sua frente, tem do lado. Então, você só pode ficar no seu cantinho. Se cair alguma coisa de outro bebê, você não pode sair do seu cantinho. É você o tempo todo ali. Então, também é um cuidado também para a gente, por causa de bactéria, né? Então, mas é o tempo todo a gente ali repreendendo, orando em espírito. E se você está passando por esse momento difícil, que eu quero que esse vídeo chegue até você e que você tenha fé, força, que você vai vencer. Que você vai vencer. Você peça oração, peça para amigos, peça para a família, peça para o seu pastor. Não sei qual religião você é, esse vídeo não sei onde vai chegar, mas faça sua oração.
e peça para Deus força para você vencer, que Ele sempre está ali para te ouvir. Então, se você não assistiu, se você tem mais vídeos desde o começo, assista e dá seu like, compartilhe com seus amigos que estão passando por momentos difíceis, dá seu joinha, que é muito importante. Se você dá seu joinha, outras pessoas vê o vídeo. Então, eu agradeço a vocês todos, tá bom? Deus abençoe e continue com a gente acompanhando a história do Arthur Gabriel. Hoje ele não pôde vir, né? Mas como eu falei pra vocês no próximo vídeo, quem sabe ele está, tá bom? Então, um beijo, fica com Deus, tá?